Olá. Oi, Tânia. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Como é que tá a imagem e o som aí? Tá bom. Desculpa o atraso, eu tive um probleminha aqui no trânsito, acabei chegando em casa só agora. Mas tô te vendo super bem e o som também tá bacana. Tá É, bacana. eu saí hoje e comprei uma câmera nova, porque Hum. eu vou dar um grupo de meditação por aqui e a minha câmera não é a do computador, não é das melhores, né? Esse computador também já é antigo, esse PC. Então já melhora, né? Não, a gente tá te vendo bem. Boa noite, Fábio, tudo bom? Eu vou colocar um avisinho lá no grupo, tá? Dizendo que a gente já vai começar. Tá bom, tá ótimo. Como é que você vai querer fazer? Você vai querer falar e depois as pessoas fazem perguntas ou... Não, eu não vou dar nenhuma aula, eu vou conversar com as pessoas. Então, Isso. Uhum. eu gosto assim, entendeu? Eu não estou aqui para dar aula para ninguém. Não, sim, mas você As prefere pessoas que as me pessoas digam, ah, pode interromper na hora, né? pode, eu quero que elas me digam o que que elas querem saber, não adianta nada eu ficar de blá 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 de alguma coisa. Eu quero saber o que que as pessoas querem. Uhum. Você pode começar falando da sua história, da sua trajetória, né, do seu trabalho com mulheres, e aí, à medida que as pessoas forem conhecendo, eu acho que vão surgir as interações, as perguntas. Sim, sim. Eu chamei a Nataraj. Ela Hum, estava terminando um grupo de tantra, disse que ia entrar, mas não sei se ela vai entrar. Depois, eu acho que ela se distraiu, porque eu falei com ela de manhã, mas deixa eu ver se ela respondeu. Ela não entrou mais no Facebook depois. Porque ela teve grupo de tantra esse fim de semana. A última vez que ela viu foi 19h03, eu mandei 19h06 para ela uma mensagem dizendo que eu ia entrar no grupo. A hora que for para a gente começar, você avisa. Você está tá bom. gravando, né? Na verdade, eu vou parar agora de gravar. Bem, faz só um... Estão me ouvindo bem? Tá. Sim. Então, tranquilo. Eu estou honrada de falar com vocês. Estou gostando muito de ver um grupo novo. Fazia tempo que eu não via, não encontrava com tanta gente de Tantra assim. E eu não preparei nada para a gente conversar direto. Eu quero contar para vocês um pouco da minha vida de 20 anos de Tantra. O meu nome, então, é Tânia Alteia, é um nome Sânias, mas é um nome Sânias que é mesclado. Eu vou já contar a história e depois eu conto como foi que esse nome apareceu. Eu comecei desde a vida toda e eu sentia que tinha uma busca grande comigo, mas vivi, me formei em química porque eu queria ser, com 9 anos de idade, eu queria ser alquimista. Daí eu descobri que isso não existia, era só na música do Gilberto Gil que eu achava que tinha sido feita para mim quando eu tinha 9 anos. E então, depois de química, eu fiz nutrição. Quando saí da faculdade, fui para o Serviço Público Federal e pedi demissão um mês depois, porque eu, como nutricionista, não ia conseguir ficar ali naquele lugar o tempo todo, sabia que ia achar muito enfadonho aquele lugar para mim. Eu já trabalhava nesse lugar que eu entrei já há 2 anos como estagiária. E aí, bom, junto com isso, conheci o meu primeiro marido, me casei, ele tinha uma agência de turismo, eu fiquei com ele na agência de turismo, fui trabalhar com eventos e seguimos juntos por muito tempo. Depois, sempre com uma busca espiritual, porque com 10 anos eu era da igreja messiânica. Eu dava jorei com 10 anos de idade. Papai foi para a igreja, me levou e eu fui assim a membro menor de idade
que eles formaram naquela época e eu já mexia com energia. Estou contando isso porque foi já a história de estar com energia. Depois eu fui estudar, saí da Igreja Messiânica e fui estudar kardecismo. Passei por uma série de estudos de kardecismo até o dia que aí eu já estava separada, morando aqui onde eu moro hoje. Eu moro na zona sul do Rio, na Gávea, perto do Jardim Botânico. E um dia eu saí, estava assim num momento mal da minha vida. Um dia eu desci aqui do meu prédio para ir na esquina comprar alguma coisa que eu não me lembro o que era, e na casa ao lado, era perto do Natal, tinha um bazar de velas e coisas feitas assim, velas, incensos. Eu entrei, fiquei lá e não conseguia sair lá de dentro, olhando para as moças, lindas elas eram. Falei, uau! O que tem aqui? E aí elas começaram a rir. Bom, para tornar uma história menor, elas eram sacerdotisas e eu entrei para o clã naquele dia mesmo e fui estudar com elas. Elas me iniciaram, eu fiquei 3 anos com elas, aprendendo sobre os rituais, sobre a cultura celta, praticando. E entrei no sagrado feminino, por isso que eu estou contando isso para vocês. Então, daí era nos anos 90 e poucos, eu também estava fazendo um curso de massagem espiritual, não sei se alguém já ouviu falar de massagem espiritual. Alguém conhece massagem espiritual? Levanta a mão se alguém conhece. Não? É assim, acho que foi no início desses trabalhos quando começaram, não sei se alguém já ouviu falar de um médium chamado Gasparetto. Já ouviram falar? Pois é, eu acho que ele já desencarnou, inclusive. O Gasparetto, ele recebeu esse ensinamento e ele estava ensinando em Berkeley, na Califórnia, quando essa mestra que estava aqui no Rio resolveu dar esse curso, eu fui fazer, e daí eu aprendi sobre as energias, eu aprendi sobre chakras. Foi aí que eu entrei em contato pela primeira vez com corpos, porque daí a massagem é na energia. Então, é uma colcha de retalhos isso que eu estou contando para vocês. E aí nós estamos em 1994. Tá? Eu estava trabalhando, assim, tinha uma história do masculino muito forte, porque eu me separei, fiquei com 2 filhos para criar os filhos, trabalhando para criar eles sozinha. E era uma energia masculina muito forte que eu tinha que ter, né? E trabalhava e era líder de um trabalho com muitos homens, mandava em muita gente, então cada vez mais aquele masculino se desenvolvendo. Até que eu conheci o Tantra em 2004. Foi quando eu entrei para o 4º grupo que o Unishock estava fazendo, era lá em Miguel Pereira, era uma turma, e não tinha lugar para se reunir, a gente ia todo mundo para um hotel, assim, ficava todo mundo naquele hotel, depois ia para outro, era assim que fazia. E dali, foi ali que eu conheci a Nataraj, no meu primeiro encontro. Alguém pediu, a Nataraj morava em Búzios, e alguém pediu carona para mim por e-mail. Nessa época só tinha e-mail, não tinha nem telefone celular. Alguém pediu por e-mail e eu não sabia se Nataraj era um homem ou uma mulher, né? Me disseram, olha, Nataraj está precisando de carona. Eu fui para a rodoviária para esperar. Eu só me lembro que ela escreveu que ia estar com um pano vermelho enrolado no pescoço. E aí eu vi que era uma moça, entrou no carro e eu querendo saber como que era o curso, o Tantra, o que era, do que se tratava, porque eu não tinha nenhuma ideia do que se tratava, mas eu queria ir de qualquer maneira. E ela não falava nada, ela não contou nada, absolutamente nada. Até que eu cheguei lá no curso. Era muito legal o lugar, deviam ter umas 15 pessoas. E fiquei até 2008, direto, fazendo todos os trabalhos. A gente começou no básico, que era um início, daí fomos depois para o intermediário, fomos para o avançado. 4 anos se passaram, acompanhando, mudando, até que fizemos uma formação. Foi aí.
eu entrei no Tantra para trabalhar os meus traumas, os meus problemas, que eram muitos, muitos, muitos. E fui me desenvolvendo. E lendo Osho, porque eu nunca tinha ouvido falar de Osho, se era de beber, de comer, nada. Nunca tinha ouvido falar. Lá nesse dia, eu me lembro que esse grupo era um grupo que já estava vindo e eles tinham um amigo oculto, e era um livro do Osho. E eu cheguei lá sem nada, e alguém me deu um livro do Osho, que chamava Intimidade, está aqui na minha estante até hoje. Foi o primeiro livro do Osho que eu ganhei. E aí foi assim, a vida foi me jogando nas coisas. E tinha também uma história minha de conexão com o mestre, que ele é dos mestres ascensionados. Alguém já ouviu falar do mestre Kuthumi? Kuthumi? Não? Ninguém? É o mestre da chama dourada. O Osho também é da chama dourada. A chama dourada da transformação. A Kundalini também é uma energia dourada. E eu tinha recebido, naquela época de e-mail, um e-mail, eu não sabia de quem, e que esse tinha uma canalização, e esse mestre falava que ia chegar no 2º milênio o momento das sacerdotisas tântricas entrarem em ação. E eu só era sacerdotisa, já era. Por isso que eu entrei quando eu vi que tinha um negócio de Tantra. Ah, tem uma outra coisa que eu também tenho que contar para vocês. Quando eu me mudei para esse apartamento, que foi perto da minha separação, o vizinho da frente era um roqueiro que tocava num conjunto, e adivinha o nome do conjunto dele? Tantra. Então, é como se as coisas estivessem todas se afunilando e me levando para lá. E eu fui... Fred Nascimento, se vocês procurarem, vocês vão achar Fred Nascimento e o grupo Tantra lá dos anos 90. Aí eu falei, Fred, o que é Tantra? Aí ele falou para mim, é uma meditação do yoga. Falei, isso. Tudo isso para falar para vocês de magia. Tudo isso para falar para vocês de caminhos que se abrem, e para gente, se a gente não estiver presente, conectada, a gente não vai. E assim eu tenho seguido a minha vida. Eu recebi, quando eu terminei lá o curso de Tantra, que eu resolvi, que na verdade não era um curso, eram uns encontros. Ninguém tinha uma pretensão de ser alguma coisa depois daquilo. A gente tinha a pretensão de se encontrar e de fazer aqueles encontros. Eu e a Nataraj ficamos amigas irmãs mesmo. Eu conheci a Escola de Mistérios em 2006. Alguns de vocês já ouviram falar da Escola de Mistérios? Vocês já ouviram falar? Não? Eu já ouvi por alto, mas eu assim tenho muita curiosidade de saber mais. Escola de Mistérios do Osho. É uma história bacana. Vamos ver se dá no final para a gente falar um pouquinho sobre isso, para eu não perder o fio da meada e ir para lá, para a Escola de Mistérios. Então, ele foi mestre do Nishoki. Nishoki não falou para vocês do Prashanto? Nunca contou nada? Contou? Fabiana falou que sim? O Prashanto é um sannyasi muito antigo. Ele hoje deve estar, ele está um pouco gagá já, com 86 anos, 87, se eu não me engano. Já não anda mais. Eu cuidei dele durante muito tempo. Depois o pessoal da Escola de Mistérios, outras pessoas foram cuidando, porque eu cuidei, eu acho que uns 8 anos dele. Eu estava sentada comendo uma pizza, nós estávamos a turma, o Prashanto estava de um lado e o Nishoki do outro. Aí o Prashanto vira para mim e fala assim, afinal, você não vai pegar sanhas? Aí eu falei para ele assim, isso era 2006 para 2007. Eu falei assim,
eu não posso, porque eu não posso abrir mão do meu nome de sacerdotisa. Ele falou, qual é o nome? Eu falei, não posso falar, porque o nome, quando a gente se formava sacerdotisa, só as irmãs sabiam o nome, era segredo. Aí ele virou para mim, ele era muito desaforado, ele virou para mim e falou assim, olha só, Tânia, eu acho que isso é uma sacanagem. Ninguém está mais matando bruxa, ninguém vai te amarrar e tocar fogo em você. Por que você tem que fazer as coisas escondidas? Você acha que se o Osho estivesse aqui, ele ia gostar disso? Aí eu fiquei olhando para a cara dele, olhei para a cara do Nishok, o Nishok começou a rir. Aí eu falei assim, tá. Aí falei meu nome, que era Althea Aileen, que era a que cura com luz. E fui escolhendo uma lista que tinha, não sei se vocês sabem que existia uma lista de nomes de Nelsânias, que tinha um monte de nome, eu acho que ainda tem essa lista até hoje, que você ia lá na lista e escolhia seu nome, porque antes ou o Osho dava o nome, ou algum mestre dava o nome. Depois o Nishok começou a dar o nome de Sânias, mas nessa época ele ainda não estava dando o nome. E o Prashanto também depois começou a ajudar as pessoas a escolherem o nome. Então, eu vi lá na lista que tinha o meu nome Tânia, escrito com Y, e que era Riso Amado. Aí eu escolhi esse nome e botei o Althea do lado. Então, ficou o Riso Amado que cura. Por isso que eu não tenho um nome de família de Sânias. Vocês sabem que tem um nome de família e tem o nome principal. Então, eu tenho um nome misturado de bruxa com sannyasi, que no fundo é a mesma coisa, porque é a mesma procura. É a procura de se achar. É a procura do seu interior, de achar a sua Shakti. E a Shakti só pode estar dentro, é a deusa, né? Então, eu comecei a trabalhar com grupos de mulheres, desde então, que eu me sentia mais à vontade, e fiz muitos grupos de mulheres, e por isso eu fiz uma ótima dobradinha com a Nataraj, porque a Nataraj não trabalhava com grupo de mulheres, ela trabalhava com casais. Aí, quando ela conheceu o Abe, a gente fazia, era muito legal, a gente fazia o Osho Carnaval, então era assim, eles dois trabalhavam e eu ficava de assistente quando eles trabalhavam com grupo, eu ficava no grupo, e ficava de assistente, depois dividia o grupo, o Abe ficava com os homens e eu com as mulheres, e a Nataraj vinha para ser minha assistente. Então, a gente ficava uma semana fazendo esses trabalhos. E foram trabalhos lindos e lindos que a gente fez lá na Argentina, e eu fiz muitos aqui no Rio também. Fiz grupos de casais, fiz grupos só de mulheres, fiz grupos de sagrado feminino, de jornada tântrica, que era o das mulheres, e de vivência tântrica, que era dos casais, desde 2007. Essa é a trajetória. Hoje eu trabalho... eu recebi um chamado no ano de 2005, mais ou menos, foi quando a minha irmã morreu. Eu tinha uma irmã mais nova do que eu, que morreu com 38 anos de câncer. E eu senti que se eu não largasse o trabalho, fosse fazer o que era o meu propósito de vida, que era esse trabalho que eu faço, eu ia também ficar doente. E aí eu fiz um acordo com a divindade, pedi para quando eu terminasse de pagar a faculdade dos meus filhos, que eu ia pedir demissão. Eu já era diretora de uma empresa de facilities, só de homens embaixo de mim eu tinha 40. Era assim, era uma energia masculina muito forte que eu tinha que trabalhar. E era pessoal de portaria, eu trabalhava com grandes prédios. Então, era pessoal de portaria, segurança, a gente tinha que ser firme, sabe? Era bem difícil esse trabalho. Então, eu saí dele e vim. Eu fiz 2 anos concomitante, o consultório, aí sim fazendo massagem tântrica, fazendo o início. Vamos, filha. Oi? Só um minutinho. Pode falar, eu vou fechando o microfone aqui, Tânia. Fazendo o início do Tantra, que todos
todos precisam fazer, que é o início com massagem, o início tocando as pessoas para se sentir, para se espelhar, tudo isso, mas depois eu larguei o consultório, era em Copacabana. Quando eu deixei de trabalhar, que foi no último dia do ano que eles completaram a universidade, meus 2 filhos, eles completaram juntos, porque um fez uma faculdade por 3 anos e depois não quis mais, mudou para a universidade do outro. Então, eu pagava a PUC dos 2. Então, no dia que eu dei o cheque para cada um da última PUC, eu também dei minha carta de demissão. E estou, até hoje, estamos falando de 2008, tá? Trabalhando em casa e trabalhando com grupos. Junto com isso, meu trabalho de sacerdotisa sempre, nunca deixei de fazer. Eu faço casamentos celtas, tenho um grupo que eu formo de sacerdotisas também. Fiz o casamento de todas elas, o batizado de todos os filhos, e esses casais ainda são muito meus amigos, a gente se encontra sempre, e eu faço casamento pelo Brasil e pelo mundo também. Já fiz fora do Brasil várias cerimônias e batizado também. É isso. Essa é a minha vida, é uma vida interessante de uma pessoa que teve coragem e que hoje eu estou com 63 anos. Tenho 2 filhos, um de 39 e um de 37, e 2 netos, um casal de netos, a Maria Flor, que tem 2 anos e 8 meses, e o Gaspar, que acabou de fazer 3 meses. E vocês podem me perguntar o que vocês quiserem com relação a esse tipo de trabalho. Olha, eu fiz curso no mundo inteiro e tive mestres tântricos dos mais diferentes. Também me formei em biopsicologia. Fiz pós-graduação de biopsicologia, que é o Tantra e a neurociência. Então, eu estudei bastante, eu amo. Acho que eu só vou parar de estudar quando eu morrer. E tenho muita experiência, muita coisa para contar, mas vocês é que vão ter que perguntar. Eu vou começar então perguntando, Tânia. Esse início no Tantra, né, essa busca pelo autoconhecimento, o Tantra para nutrir as nossas necessidades, os nossos traumas, né, é um caminho que muita gente chega nele por isso, né, por essa motivação, né. Mas eu imagino que isso há 20 anos atrás era um desafio bem grande, porque hoje o Tantra ainda é tão rotulado, né, e a gente avançou muito em tantas coisas aí na sociedade, que eu imagino que há 20 anos atrás era uma decisão bem, vamos dizer assim, ousada, né? Então a minha pergunta é em relação a isso, o que que mudou? O que que você percebe que mudou nesses 20 anos, né, de Tantra? Aqui no Brasil e pelo mundo também, já que você tem experiência fora, né? O que que você acha que todos esses anos fizeram aí com esse movimento? Tá, eu vou falar da minha experiência, tá? Eu sempre vou falar de mim. Eu acho que como terapeuta tântrica, ao contrário das terapias de psicanálise, eu só posso falar do que eu experienciei, porque o Tantra é o que a gente sente. Nada do que você aprender no livro vai ser mais importante do que o que você sentiu. Por isso, a gente tem que estar presente. Olha, José Roberto. Oi, Zé Roberto. Oi, Tânia. Bom, Que bom, Zé Roberto esteve aqui no meu consultório, nos meus grupos, né, Zé Roberto? Com a esposa isso, dele. Até o casamento o Zé Roberto foi, né, Zé Roberto? Ele me acompanhou muitos anos dessa história. bastante. Então, o estado de presença é um estado muito, muito, muito importante. É ele que vai trazer para o seu corpo a experiência. Você pode estudar quantos livros você quiser. É no cabeção que vai ficar isso. Na hora que você tiver você e a pessoa, é aí que vai falar. É essa relação que vai te dizer. Por isso eu acho que a gente tem que praticar, praticar, praticar. Te respondendo. Eu não fui agora a nenhum grupo. Deixa eu ver quando foi a última vez que eu fui a grupo de Tantra. Foi com Roma Mukto. Depois, deve ter sido 2000
16, por aí. Não está tão longe também assim, 17, por aí. As outras experiências são dos meus grupos e dos grupos com a Nataraj, né? Eu sinto assim que as pessoas estão indo mais para esses grupos com uma curiosidade, já com a intenção de se tornarem terapeutas e trabalharem naquilo, uma coisa para fora. Quando eu acho que o início da história toda tem que ser para dentro. O Osho fala que você tem que apreender, né? Tomar, limpar, até que você transborde. E o transbordamento, sim, é que vai fazer com que alcance quem estiver em volta. Então, a principal diferença para mim, no que diz respeito a conteúdo, é isso. Tá? Imagina que nos primeiros grupos a gente não tinha nenhuma pretensão de se tornar terapeuta, porque não tinha terapeuta como que a gente queria, não existia isso. E era uma coisa meio escondida também, né? Porque, assim, aqui em casa meus filhos não sabiam. Né? Um dia meu filho falou, mãe, você fuma maconha nesses grupos? Vocês ficam todo mundo pelado? Eu fiquei olhando para a cara dele, um adolescente, né? Falei, meu filho, mas não é desse jeito que você está pensando. Então é um bacanal? Falei, então, era assim, né? Eu acho que até hoje ainda tem muita gente que acha essas coisas, né? E essa aqui, a gente falando daqui, eu parei de fazer grupo de casais. Quer dizer, não casais casados, eu parei de fazer grupo homens e mulheres, porque o último grupo que eu fiz, eu vou contar para vocês, os homens queriam loucamente comer todas as mulheres, todos os homens queriam comer todas as mulheres. E elas vieram conversar comigo. E aí nós tivemos uma conversa muito séria, de mulheres para homens. E elas se colocaram. Então, eu acho que essa transição dessa liberdade sexual que hoje as pessoas têm mais, era aí que eu queria chegar, eu acompanhei. Entendeu? Eu acho que faz a grande diferença, são essas duas coisas que você está falando. Uma é que as pessoas têm mais liberdade sexual, todo mundo pode transar com todo mundo, hoje está tranquilo. A sexualidade está bem tranquila. Isso não quer dizer que seja simples e que as pessoas não tenham trauma. Aí é outro assunto. Né? E essa história também de você ir para lá já com o objetivo de aprender para ser terapeuta e não para passar pela experiência e ir profundamente nas suas merdas. Eu te respondi, Jonatas? Sim, Tânia, muito obrigado. Respondeu sim, muito obrigado. O que eu posso te dizer também é que na Argentina, por exemplo, Jonatas, você foi na Argentina, no grupo da Nataraj, presencial? Sim. Então você vai concordar comigo. Alguém mais daí foi na Argentina, em algum grupo presencial? Não, eu né? estava no mesmo grupo do Jonatas. Quem é você? Quem é que está falando? Eu não vi quem é. Oi. A Glainha. Oi. Vocês devem ter percebido a maturidade do pessoal da Argentina, não é? Sim. Deu para ver? Deu para sentir? Sim. Lá eu faço grupo. Eu não tenho muita paciência com certas coisas que acontecem aqui nos grupos. Aí, por isso, eu comecei a atender só grupos de feminino e casal eu atendo no consultório quando é casal, entendeu? Não trabalhei mais com... Isso não quer dizer que eu não vá fazer. Um dia eu me emputeci e não fiz mais. Foi isso. E detalhe, os homens e as mulheres que estavam nesse grupo são meus amigos até hoje, todos eles. Amigos mesmo. A gente sai para tomar café, se fala e tudo. Mas grupo com eles, não. Eu falei para eles que eles pareciam hienas correndo atrás da carniça. Estava muito feia a energia. Isso sai muito dessa história da sacralidade que eu acho que o Tantra tem, porque a mulher é uma deusa, né? Não é uma caça.
Mas devo dizer para vocês que não eram homens jovens, eram homens mais velhos, mas não tinham a maturidade que existe, por exemplo, e a amorosidade que a gente sente nos homens argentinos, lá nos grupos da Nataraí. E, olha, não foram poucos grupos que eu frequentei, Jonas, foram anos frequentando vários grupos. Aí, quando eu fui para Roma e Mukto, lá no Oceanic, aí era mais ou menos, já não tinha tanta maturidade. Na Humanivest é bem diferente. Alguém já foi a grupo na Humanivest aqui, de vocês? Não? Porque quando coloca os estrangeiros, eles têm travas muito grandes em tocar. Então, é bem diferente para os brasileiros que estão acostumados a se amassar e todo mundo cai naquele monte de gente se abraçando. Isso. E estamos falando de antes da pandemia. Então, tem essas diferenças também. Lá no ashram do Osho também era diferente. Então, cada lugar que a gente vai tem uma diferença e a gente sente, né? Alguém mais quer perguntar? Perguntem, pessoas. A Fabiana, parece que ela levantou a mão, não sei, levantou e abaixou, não sei se ela quer fazer uma pergunta. Não, está levantada. Fala, Quero fazer pergunta, tudo bem? Tudo bem. Assim, como que você vê agora essa questão online? Ontem eu até fiz uma live sobre Tantra virtual. Eu tinha visto uma live do Somananda falando que... porque as pessoas questionam muito, né, essa questão de como que a gente vai fazer uma prática corporal no meio digital e o que tudo que a gente está aprendendo, assim, como que você vê isso e contar um pouco da tua experiência também em como que ficou o teu trabalho durante a pandemia. Você continuou atendendo as pessoas, fez curso online, como que foi isso? Contar um pouco dessa experiência. Continuei atendendo aqui os meus pacientes de consultório. Veja, hoje eu sou para eles terapeuta holística, tá? Eu uso várias técnicas, eu não trabalho só com técnicas de Tantra. Mas eu não faço trabalho, vamos falar assim, sexual com eles, tá? Eu faço trabalho do dia a dia deles e de desenvolver e fazer transformações nas questões de dor que eles tenham. Tá? Então, para mim, como isso, eu sinto muito o que o outro, eu espelho muito isso, o que o outro está sentindo. Então, eu consigo ir sempre na energia, porque eu faço um trabalho com campo energético. E isso não se aprende em teoria, isso é só na prática. Tá? Isso, o Tantra me ajudou demais, mas os experimentos tântricos que eu fiz comigo, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, me veio muito de dizer para vocês, deixa eu ver. Mulheres, principalmente, essa mulher, ela é viva ainda e ela tem Instagram. Zulma Reio. Ela tem um livro chamado Karma e Sexualidade. Ela fala como ela aprendeu sobre Tantra sozinha, explorando o próprio corpo dela. Eu vou dizer para vocês que eu aprendi muito com ela e para minha surpresa e felicidade, ela foi a mestra, ela pessoalmente foi a mestra do Abi, que é o marido da Nataraj. E eu não sabia. Um dia ele falou dela, porque eles receberam ela lá na Argentina, e eu fiquei muito emocionada, porque esse livro aqui, ele é todo marcado. E ela fala da energia, de como essa energia entra e sai. Se vocês quiserem aprender alguma coisa bem profunda de Tantra, se experimentem. Fabiana, coloca sua mão assim.
Sente a minha energia agora. Quem quiser, sente. Está sentindo? Isso é Tantra, tá? Sabe o que eu estou fazendo aqui? Levantando a minha Kundalini, expandindo até você chegar aí. Tá vendo? Aí eu vou te responder que quando a Nataraji faz trabalho aqui, que ela separa em salas. Jonathan já fez esse trabalho alguma vez? Eu faço sempre. Sim, eu participo sempre, semanalmente. Eu acho que eu estava num grupo que você estava, foi quando eu te vi pela primeira vez. Era um feriado e ela fez um grupo e eu participei do grupo lá nem estava aqui no Rio, estava fora do Rio. E é incrível o trabalho que é feito de toque de uma pessoa na outra por aqui. Mas para isso a gente precisa estar em contato com o nosso campo energético e se sutilizar a ponto de sentir isso. Tá? Porque, por exemplo, um paciente meu, eu tenho gente que eu atendo há muitos, muitos anos, sabe? E que não é que atendo sempre, mas atendo toda vez que precisa. Se ele tiver algum perrengue, tem um que mora na Espanha, eu mando uma mensagem aqui, o que está acontecendo aí? Você está triste? Acontece. Tá? Então, é uma prática que você tem que se desenvolver. Esse trabalho que eu fazia nos grupos de mulheres, entendeu? Ensinando aquela prática de que todo mundo senta, todo mundo vai para dentro, a gente começa a respirar e todo mundo tem orgasmo ao mesmo tempo, sem se tocar, só na energia. Tranquilo, isso acontece mesmo. E acontece com a gente sozinha também. É a energia da Shakti. Por que eu fui para a história das deusas e depois encontrei o Tantra? Porque está tudo interligado, cada um vai de um lado. Porque não dá para falar de Tantra sem falar da deusa. Porque Tantra, a parte de sexo do Tantra é a pontinha da unha, assim, ó. Tem muita coisa linda para aprender. Tem muita coisa para aprender de casal que você consegue energeticamente, respirando junto, fazendo energia junto, se sutilizando bastante. E depois a gente levar para a gente, porque cada um que faz um trabalho de casal juntos, ele leva no seu campo energético a lembrança daquilo. É um aprendizado, aí sim, de uma prática que está no corpo, o corpo guarda. E você usa quando precisa. Entendeu? Te respondi, Fabiana. Quer perguntar mais alguma coisa? Eu acho que a pergunta que todas as Shaktis aqui devem estar pensando é como se tornar uma sacerdotisa também, se você puder falar dos grupos. E quero agradecer por ter partilhado a tua experiência aqui comigo. Obrigada. Olha, se você quiser fazer a gente fala formação, mas é uma experiência. Tem bastante teoria, mas tem as práticas dos rituais da roda do ano celta. São as ligações do nosso corpo, daí estou falando com homens e mulheres. O José Roberto já foi em alguns rituais, né, José Roberto, com a esposa dele. De experienciar a roda, o ano passando no seu corpo, as luas passando no seu corpo, como que você se sente, reverenciar as deusas em você, os deuses, o sagrado feminino e o sagrado masculino. É todo um aprendizado nesse nível. Tá? Existem vários rituais de sangue que se faz,
eu faço para as pessoas assistirem, eu faço o casamento e os batizados, que é o meu ofício sagrado. Mas existem os rituais lindos. Quem tem filha, existe o ritual de quando a menina fica mocinha, existe o ritual antes dela ir casar, o ritual depois do casamento, o ritual de quando engravida, do batizado, do nascimento, antes do batizado, do nascimento. São muito bonitos os rituais, e os meninos vêm também, sabe? E aí eu acho que assim, esses casais, eles têm uma... E tem alguns casais que saíram de lá do grupo de Tantra e vieram. Então, é muito bonito também isso. Né? Eu fiz o casamento da Nataraja com o Abi, foi um casamento tântrico, mas foi como sacerdotisa. Foi lindo. Eles estavam nus no casamento. Foi lindo, lindo, lindo. Então, assim, a gente vai transformando para a realidade que a gente tem todo aquele aprendizado que a gente sentiu no corpo. E você tem que experienciar a lua cheia em você, os homens também, porque olha só, quando eu estou falando do sagrado feminino, rapazes, eu estou falando do sagrado feminino que existe dentro da gente. Todo mundo tem aquela cobra enrolada. Aquela cobra se chama Shakti. Ela é a energia sagrada feminina da onde vem o Tantra. Olha, eu tive um professor chamado Christopher Wallace, que ele está traduzindo os livros de Tantra do sânscrito. Ele é pós-doutorado em sânscrito. E ele faz grupo de Tantra, do Tantra sagrado. Eu tive várias aulas com ele, fiz um curso com ele. Olha o desenho da Shakti, da deusa. Se vocês quiserem, depois eu mando para vocês. Eu faço uma cópia aqui e mando para o grupo. Olha aqui, essa daqui é que está no livro dele, o livro dele se chama Illuminated Tantra. Ele é um mestre de Tantra da Califórnia. E tem uma escola de Tantra em Portugal também. Essa é a Shakti, essa é a Devi. É essa que se transforma num yantra. Vocês sabem aquele símbolo do Tantra, que é um yantra? Vocês conhecem? Já viram? É que eu não tenho, eu tenho ele lá, eu tenho, na verdade, uma canga enorme com o yantra lá. Eu vejo se eu acho depois e mando também para vocês, que é esse desenho chapado, que é a criação de todos os universos. É como se pegasse a Shakti e desenhasse ela geométrico. É o yantra do Tantra. Então, a sacralidade toda sai da mulher, que é a criatividade, e aí do feminino, estamos falando para vocês, do feminino dentro da gente, que se transforma na Kundalini ali, né? Que aí tem o masculino, o feminino, o casamento dessas duas energias dentro da gente, que formam um Maituna. O casamento sagrado dentro, que a gente, como tem uma energia para fora, a gente, então, pratica para aprender com outra pessoa do sexo masculino. Que pode ser, mas pode ser sozinha também, porque essa energia está dentro. Então, existem vários exercícios para você, que vocês devem ter aprendido, a massagem tântrica e todos os outros exercícios, as meditações que vocês aprenderam, que faz com que essa energia venha, né? Mas depois que a gente treme, sacode, a gente tem que botar isso para dentro. Então, eu sou muito grata, porque hoje, com 63 anos, eu faço assim e sinto a Kundalini dentro de mim, subindo. A gente consegue. Não iluminação, porque daí eu acho que é uma coisa que está fora para mim. Eu sou uma simples mortal. Mas sentir essa energia dentro, sim. Sim, sentir fisicamente ela, sim. A gente consegue, com exercício. E vou falar uma coisa, sem vibrador. Todos os outros professores de Tantra que eu tive
falaram sempre para não colocar nada mecânico nem eletrônico em contato com o nosso corpo, porque é como se você colocasse teu corpo dependente daquela vibração para poder sentir. Ele tem que provocar isso nele mesmo, sabe? Então, você pode usar outras coisas, mas eu aboli desde o final da minha formação isso, e hoje eu estou feliz de ter feito isso, entendeu? Nunca usei no meu consultório, nunca usei em lugar nenhum. Tenho experiências lindas com cura, com toques tântricos no consultório, lindas, de mulheres abusadas, de mulheres que fizeram, com toques, fizeram a volta para os traumas e ressignificaram, de homens também que foram abusados, de volta para outras vidas. Tudo isso é tudo muito possível se você trabalha o campo energético. Mas antes de qualquer coisa, a gente tem que se trabalhar, se conhecer e se curar. Alguém mais quer perguntar? Olha, eu quero perguntar, mas eu não sei se eu vou ser redundante. Você me falou de sacerdotisa, né? Que me chamou bastante atenção a união do sacerdócio com o Tantra, né? O que uma profissional, uma terapeuta tântrica, sacerdotisa, qual a diferença do trabalho dela para uma terapeuta tântrica não sacerdotisa? Eu não escutei a pergunta toda. Pode ser o quê? Qual é a diferença de uma terapeuta tântrica sacerdotisa no trabalho e eu só terapeuta tântrica? Qual é a diferença? Tem alguma diferença específica? Não tenho a mínima noção. Eu sei, eu só posso me comparar comigo mesma. Eu não posso me comparar e dizer de outra pessoa o que a outra pessoa faz. Veja bem, eu quando entrei para o Tantra... O que acrescentaria no trabalho? Talvez a sacralidade. Sacralidade. Talvez você saber que aquele corpo é sagrado. Talvez as orações que eu faço antes do cliente chegar no meu consultório e as orações que eu faço depois que ele sai. Tá? Talvez o campo energético... Mas eu não acho que só por ser sacerdotisa isso faça a diferença. Eu acho que a diferença é o caminho mesmo, é o seu olhar. Porque isso não quer dizer que ser sacerdotisa seja melhor ou seja pior. É uma história de vida minha, você entendeu? Eu depois descobri que eu fui sacerdotisa muitas vidas. Eu fiz casamentos e tive no meio das tribos, ajudando as mulheres, muitas vidas. Eu tive essa visão. Então, eu só estou cumprindo mais uma encarnação, como todos vocês. Não sou nada nem melhor nem pior. Agora, quem quiser saber mais, sim, eu posso ajudar, sim, a gente pode fazer trabalho. Agora, é trabalho para mais de um ano, porque a gente tem que passar por todas as rodas do ano e não há formação se não passar por todas elas. Tem que passar pelas luas, pelos sabás, pelos esbás. É assim que é. E uma coisa muito bonita que ser sacerdotisa tem do sagrado feminino, eu vou falar para você. As mulheres, principalmente nós ocidentais, nós temos uma sina de que ir envelhecendo e ficando velha, feia, e ficou velha, saiu do mercado, envelheceu, ficou feia, né? Acabou, né? Dá um medo danado. Eu vou falar para vocês que uma das coisas que me deixou muito, mas muito feliz como sacerdotisa foi aprender que quando a gente para de sangrar, quando a gente tem a menopausa, que para muitas mulheres isso significa quase o fim da vida, né? Elas pensam, meu Deus, eu não posso mais ter filho, eu tenho uma crise, uma coisa horrorosa. Aqui, como sacerdotisa, é o momento que a gente passa a ser uma mulher sábia. E, em vez de ter filhos
para a Terra, de sangrar para a Terra, a gente vai pegar toda aquela experiência e passar adiante. Então, essa é a minha experiência, isso que eu tenho para falar para as mulheres. É ressignificar, é ficar esperando esse momento com felicidade, saber que vai ter a gente tem um ritual de passagem que é lindo, que as mulheres sábias são coroadas pelas outras e são honradas durante um dia inteiro. Porque elas agora podem passar e as outras se sentam para escutar o que elas têm para falar. Ao contrário do que hoje, o que a sociedade da gente faz, né? Ah, não liga não, ela é velha, tá? Falando demais. É um retorno, sabe? Sai da sociedade de consumo e vai olhar para a experiência de vida de alguém que tem coisa para contar. Quem mais? Quem mais quer perguntar? Tânia, a Nataraj e o Abis estão presentes, tá? Estão quietinhos ali. Onde é que está? A Nataraj aparece. Mas eu vi. Eu estou aqui, mas a gente está sem luz. Então, provavelmente estamos no escuro, porque aqui está uma tormenta enorme. E então a luz acabou. Aí é que ele está. Te amo! Te amo! Foi muito interessante. O Abi vem só agora de se tocar que você caçou a gente, viu? Eu sospechava. Ele fala que suspeitava, mas ele não tinha se tocado ainda, viu? Algo sentia, eu sentia algo. E você achou que aquilo era o quê, se não era casamento? Foi muito... Não, para todo mundo que está lá, foi muito divertido, né? Porque foi quando a gente inaugurou o nosso espaço lá em Buenos Aires e, na realidade, a gente sentiu que era a tua honra para o espaço, para a energia da gente, para tudo que estava se abrindo. Mesmo quando nós não trabalhamos tanto com ritual, foi bem lindo o que você... Para a pessoa que perguntou da sacerdotisa, foi bem lindo o que esses rituais, essas cerimônias trouxeram, né, para o que aconteceu, não? Seja que você acredita ou não, não é importante para o Tantra, porque o Tantra está além da crença, mas é a beleza e é a sutileza, o amor que entra naquelas cerimônias, não, que tem tantos anos, tantas culturas que têm passado por elas, né? Que de alguma maneira é como que eu sinto que nós todos entramos num rio de conhecimento através disso, não? Isso seria a minha resposta, assim, que coincido contigo, que é totalmente pessoal, que não é uma autoridade externa. No Tantra nunca tem uma autoridade externa, sempre é a autoridade do teu coração. Né? É isso. Sim. E, assim, os rituais também que você sempre faz nos grupos, os rituais do feminino sagrado que a gente já fez juntos. Ritualizar, gente, é trazer do subjetivo para o objetivo. Os rituais sempre precisam ser simples, não precisam ser cheios de coisas, mas eles têm que ser bonitos. Vocês já viram alguma vez um puja tântrico de escola de tantra? Puja? Já? Alguém já viu? Fabiana, já viu? Está balançando a cabeça? Não estou te escutando. Abra o microfone. Oi, já vi, sim, e com astrologia védica também misturado, assim, é muito bonito. Eu admiro bastante isso. Os pujas tântricos são muito bonitos. A gente teve esses professores, quando eu fiz esses cursos internacionais, eu tive um professor que é de uma linhagem de Caxemira, que fez um puja
falando os 108 nomes de Deus, foi lindo, e fazendo oferenda para cada nome, e falando mantra para cada nome, muito lindo, com frutas, flores, mel, doces, tudo arrumado, assim. É muito bonito, e assim, isso a gente vê aqui no Brasil, a gente vê em várias religiões afro também, né? As sacerdotisas fazem sempre, na minha casa tem vários altares. E o que é o altar? O altar é você colocar ali coisas que tenham significado para você. Pode ser uma pedra, não tem problema. Desde que você dê o significado, como disse a Nataraj, é de dentro, não é de fora. Tá? E, assim, fazer essa conexão, e a gente está falando de sacralizar no sentido de colocar a divindade. E a divindade é você, né? Todos nós temos a deusa e o Deus dentro, Shiva e Shakti. É disso que a gente está falando. E olha que assim, a minha religião é o paganismo, é a conexão com a natureza, é a não religião. Então, a gente está falando disso quando a gente fala do Tantra também. A gente fala de sacralizar a vida e a morte. Porque é só isso que a gente conhece. Se você tem acesso a outras vidas, você fez o acesso. Pode ser verdade ou não. Algum acesso que você fez. É ou não é? Por isso que o estado de presença... Olha, ficaram iluminados agora. Sabe que esse professor de Tantra que eu estou falando, Abi, que é o Christopher Harish, ele está traduzindo um livro do sânscrito que é de um discípulo do Abhinavagupta. Vai sair ano que vem esse livro, a primeira tradução do sânscrito. Vocês têm que comprar esse livro. Então, gente, vocês querem saber mais o quê? Podem fazer. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Boa noite, Vou apresentar aqui para vocês, sou o Thiago, entrei hoje aí na turma da Comuna, né, da 22ª, e só para dizer que estou bem feliz aí de integrar, que eu acredito que o Tantra, mais do que toda essa profundidade que a gente consegue encontrar na relação nossa dentro desse universo, eu acho que ela também expande para o nosso cotidiano, sabe? Uma postura de mais empatia diante das pessoas, né? De mais equilíbrio diante de tanto caos que a gente encontra. Então, que eu acho muito legal que a gente tenha essa experiência, essa vivência, porque a gente está aqui para evoluir, né? E essa é uma das formas mais bonitas de evolução, a gente se conhecer e respeitar o que a gente tem de mais sagrado, que é o nosso ser, o nosso sexo, o nosso espírito, tá bom? Boa noite para todo mundo. Não tem nada mais sagrado que o estado de presença, de conexão com tudo que existe, de estar conectado. E a meditação coloca a gente nisso. Por isso, quem quer apreender mais do Tantra não pode abrir mão da meditação diária. E não pode abrir mão do estado de meditação, porque quando você aprende como que é esse estado de presença, você fica ao máximo possível que a tua mente louca deixar. Como dizia uma mestra minha lá da biopsicologia, a mente da gente são macacos bêbados loucos dentro de uma loja de cristais. Eles ficam pulando o tempo todo, e a gente saindo desse software que tem vírus, né, de vez em quando. Então, a gente ir para o hardware, ir para o que a nossa essência, ir para o nosso eu. E aí, Tiago, é isso, ir para a presença e ver tudo de lindo que a divindade colocou nesse planeta para a gente viver nesse breve momento de vida que a gente está passando aqui. Aproveitar tudo. Né? Sair, dar um tropeção na rua e olhar para o chão para ver o que era que você não viu.
O que você tem que aprender com aquilo? Vou contar uma história que aconteceu lá na Índia, que foi muito interessante. Eu viajei lá quando eu estava lá no ashram e eu queria muito comprar umas saias que eu tinha visto no Rajastão, e eu não achei lá para comprar. É o único lugar que vendia saia, porque na Índia inteira tem sari. E eu amo usar saia, né? Porque a gente dança de saia, a gente nos grupos está de saia. E aí, uma das amigas que estava no ashram falou assim para mim: vamos pegar um tuk-tuk e vamos até o centro da cidade? Tem uma loja lá que eu quero te mostrar. Eu não tinha ido ainda no centro da cidade. Aí a gente saiu do ashram, pegou o tuk-tuk. No meio do caminho, eu escutei um barulho que parecia um tiro. Até me abaixei assim. Falei, o que é isso? Aí o motoristinha lá do tuk-tuk falou assim: o pneu está furado. Vocês vão ter que sair para eu trocar o pneu. Aí nós saímos. Eu falei, poxa, mas a gente nem chegou no centro. O pneu furou. Agora a gente vai ter que parar aqui e arrumar um outro tuk-tuk. Aí eu parei, estava vindo de fazer uma meditação atrás da outra, né, Dante? Eu falei, o que tem aqui que esse pneu furou? Olhei, Rajasthan Skirts. Era a loja de saia. Comprei 5 saias. Estava lá. O pneu furou. Eu podia ter ficado reclamando e me aborrecido com aquilo. Estava lá. Essa é a energia que está aí o tempo todo. São as escolhas. A magia da vida. Alguém mais quer falar? Olá, tudo bem? Tudo bem? Quem está falando? Soraya. Ah, tá. Eu Pode falar. Eu não consegui abrir a câmera. Não Mas qual escola você indica aqui no Rio para sacerdotisas? Ih, você me pegou. Eu não conheço escola para sacerdotisa. Eu sou uma bruxa solitária, viu? Eu faço as minhas coisas e tenho os meus grupos. Você está aqui no Rio? Sim, sim. Faz contato comigo. Tá, eu vou pedir para o Jonatas, que o Jonatas sempre tem um contato das pessoas. Eu posso te chamar no WhatsApp? Se você está no grupo do núcleo, eu estou no grupo do núcleo. Você vai achar o meu contato lá. Ah, gratidão. Tá? Fico muito feliz. A Tá gente bom. faz, a gente combina. Eu estou aqui para começar a fazer um grupo mesmo. Estou esperando aqui ao momento certo, mas a gente começa a fazer contato. Feliz e agradecida. Amanhã eu te chamo, tá bom? Tá bom, Soraya. Você quer perguntar mais alguma coisa? Só isso? Só isso, gratidão. Foi divulgado, viu, pessoal, lá no núcleo, o Instagram da Tânia, tá? Está disponível lá e tem também lá nos participantes do grupo o telefone dela. Tânia, boa Perguntas? noite. Eu posso falar? Sim. Eu sou a Marisa. Pode. Tânia, eu tô começando agora no Tantra, tá? Então, assim, minhas perguntas, até peço desculpa, é mais de leiga, tá? Eu quero saber como que funciona quando as pessoas te procuram, né, com a terapia tântrica, como que você sabe o que você vai usar nesse casal, nessa mulher, o que você vai trabalhar nela primeiro? O que você costuma, se você costuma trabalhar algo diferente sem seja a terapia tântrica em si? Como que você faz essa escolha? Marisa, eu não tenho nenhum protocolo. Nada de protocolo, nem o que eu devo, nem o que não devo fazer. Do mesmo jeito que eu vim para cá, com uma folha em branco. Eu tenho que confiar em mim o suficiente para saber que se aquela pessoa está precisando de ajuda e ela parou na minha frente,
ela trouxe para mim a resposta da ajuda que ela precisa. Por isso eu falei da gente se sutilizar. Você tem que aprender, você tem que saber técnicas, para na hora você saber o que fazer com aquela pessoa dentro do que você tem aqui no seu cabeção. Mas o cabeção é acessório, o coração é que recebe. Então, você vai receber a pessoa, às vezes a pessoa está falando, eu estou olhando para ela, o casal está falando, no caso que você perguntou, e eu estou olhando ou para um ou para outro. Estou olhando, meu coração está aberto, às vezes eu não estou prestando nem atenção direito no que eles estão falando, e a pessoa fala alguma coisa, algum sinal ela me dá que eu falo, para, repete. Normalmente, quando eu falo isso, a pessoa já começa a chorar ali mesmo. Tem alguma coisa ali, sabe? Porque, assim, o meu propósito é ajudar. Se você está aberta para realmente ajudar, você vai saber o que fazer. É a mesma coisa no grupo. Se você está pronta para ajudar e a pessoa está passando por algum, você vai saber o que você vai fazer com ela, se você vai tocar, se você não vai tocar, se você vai simplesmente acolher, se você vai só olhar. Mas você tem que saber quais são as suas possibilidades para usar. Entendeu? Por isso é que eu acho muito temeroso você ter uma pequena duração de formação e ir logo atender, porque as pessoas são mistérios, grandes mistérios. E você tem que estar pronta para aquilo, não? Porque se você tiver com medo de atender e não souber, isso vai te bloquear. Você não vai saber o que fazer. O seu cabeção vai ficar funcionando enquanto aquela pessoa está se abrindo, mostrando tudo para você, você não consegue acessar. Seu coração vai fazer esse acesso. Seu coração tem uma vibração 5.000 vezes maior do que a sua mente. É com ele que você vai se relacionar com a outra pessoa, mesmo que ela não saiba. Então, você tem que ter artifícios, tá? Porque as pessoas surtam, as pessoas choram, as pessoas mentem. E você tem que saber como é que você vai chegar com muita delicadeza, porque tem feridas. E nem sempre você pode ir lá e tocar o dedo na ferida da pessoa. Você tem que ir devagarinho. Entendeu? Então, assim, se tem um casal... Olha, alguns casais que vieram para aprender sexo tântrico comigo sempre acabaram fazendo terapia, porque ali o que eles estavam querendo aprender a ser sexo tântrico, porque era assim, a última chance que eles tinham de se dar bem. Os dois estavam mal pra caramba. Então, assim, não, eu não vou ensinar vocês. Primeiro você vem, mulher, depois você vem, homem, aí depois a gente vai ver se vocês se encontram. Porque, assim, o que adianta ir lá e... Não adianta nada, gente. Olha só, para você aprender sexo tântrico, desculpa, você precisa ser tântrico. Você precisa aprender a ser tântrico. Para você ser terapeuta tântrico, você precisa aprender a ser tântrico. Você vive uma vida tântrica? Você vive? Você vive conectado com o seu coração? É isso que a gente tem que aprender. A andar tântrico, a fazer xixi tântrico, a fazer cocô tântrico, a namorar tântrico, a brigar tântrico, tudo. Como que é isso? Você está conectado com a verdade, conectado com o seu coração, sem a mente inventando um monte de história, sem o ego querendo Já pensou se eu chego... Não, eu sou sacerdotisa. Estou falando para vocês. Porque é a história da minha vida. Mas isso não me deixa melhor nem pior do que ninguém. É a minha história. Isso não quer dizer que você seja muito melhor terapeuta daqui a um tempo do que eu. Porque você vai precisar ter bagagem, Marisa. Estou sendo muito sincera porque você me perguntou. Pratique, medite, se esmerdalhe, entendeu? Sofra mesmo, deixa sair tudo. Aí você vai começar a ver aquela chama subindo em você. Não queira fazer um curso de 2 meses e achar que você é terapeuta. Não dá. Vai aprender com outras pessoas, vai aprender, porque quem vai aparecer para você são várias outras pessoas.
Entendeu? E aí você se liga na divindade, se liga no anjo daquela pessoa, seja em que você acredite que ele vai te ajudar. Porque se aquela pessoa veio com um problema e se sentou na sua frente, ela trouxe para você a chave dentro do que você sabe, do que ela precisa de você. Nada nessa vida acontece por acaso. Se conecta com a sua divina presença, que essa divina presença vai conectar com a divina presença dela e você vai ter a resposta. É muito mais sério e é muito mais lindo, apaixonante do que você pode imaginar. São lindas as coisas misteriosas que acontecem. Mesmo que sejam às vezes horríveis. Depois a gente vê como foram boas e como foram úteis para a gente. Você me perdoa se eu falei alguma coisa que você não queria escutar, mas... Imagina, foi sensacional. Gratidão mesmo. Quem mais? Não fiquem com medo de me perguntar as coisas. Eu vou sempre ser sincera. Né, Zé Roberto? Sempre fui assim no consultório, não foi? O tempo todo. Eu me lembro a primeira vez que eu cheguei no consultório, indicado pelo Luiz Otávio, e a pergunta básica que eu tinha era: o que é Tantra? Foi a primeira pessoa com quem eu conversei sobre o que é Tantra. Depois teve muitas outras, mas a primeira foi você, e você começou a conversar sobre energia. Me lembro bem que a primeira conversa foi sobre energia, e até hoje eu estou trabalhando com energia. Eu te acompanho. De vez em quando eu vejo os trabalhos que você está fazendo. É isso. Minha definição é energia. É isso aí, muito orgulhosa. O que mais? Ainda temos tempo, pessoal. Sim. Fiquem à vontade. Temos 13 minutos ainda, se vocês quiserem. Boa noite. Boa noite. Quem está dando boa noite, fala seu nome. Alexandra. Eu estou com a foto porque eu estou no escuro. Também? Agora a Nataraj já se iluminou. Faz favor de se iluminar também. Espera aí que eu vou me iluminar, então. Espera aí. Iluminem-se. Vamos fazer um grupo todos aparecendo. Estou iluminada agora. Pronto, Alexandra. Que bom que você está iluminada. Então, como eu cheguei tarde e não peguei o começo, né? Mas eu já te ouvi falar em outras lives, em outros momentos, mas eu queria saber há quanto tempo você está nessa caminhada profissionalmente? Profissionalmente, vamos dividir as coisas, porque assim, eu já trabalhava com massagem espiritual no ano de 2000. E daí, se você considerar isso, desde o ano 2000. Mas com Tantra eu comecei no ano 2007. Você concorda que isso é algo que já estava em você e através dos cursos é que você foi desenvolvendo, que não é qualquer pessoa, como você disse, que decide fazer um curso que está pronta, que é algo que você começa a sentir e você começa a perceber que as coisas vão acontecendo? É isso? Sim, sim. Eu contei no início que você não estava, como é que a vida foi abrindo portas, abrindo portas e abrindo portas. Então, só vou repetir um pedacinho para você saber. Antes de eu entrar no Tantra, eu me mudei para um apartamento que são 2 por andar. Tá? O vizinho da frente tinha uma banda que se chamava Tantra, e eu fui perguntar para ele o que era Tantra. Era assim, quase batendo na minha cabeça, entendeu? Que delícia! E assim, a primeira pessoa, Nataraj, você estava aí quando eu falei que a primeira pessoa
que eu fui junto no grupo de Tantra, foi você, que eu te perguntava tudo o que era Tantra, e ela não respondia nada, nada. Ela fazia uma cara de paisagem e mudava de assunto, e eu fui para o grupo sem saber o que era. Quando cheguei lá, foi tão assim impressionante que eu estacionei meu carro e falei, bom, eu vou com o meu carro, se isso for uma merda, eu pego o meu carro e vou me embora. Adorei. Aí eu tô assim, mas assim, morrendo de medo. Cheguei lá, estava todo mundo comendo uma sopa na varanda daquela casa. Matarazzo, quando você vier aqui, nós vamos lá naquela casa de novo. Eu gosto daquele lugar, em Miguel Pereira. Você sabe que você... Quê? Você me fez lembrar agora com a pergunta de Verônica, Alexandra, você me fez lembrar qual foram duas coisas que fizeram que eu quisesse continuar com o caminho do Tantra, que eu senti isso, é isso que eu estava procurando, não? E foi quando... Então, a coisa assim, X foi quando o Nishoki falou tudo é Tantra. E ainda, no caso, eu acho que era parte da sedução dele, né? Mas não importa, porque o que eu peguei era a verdade minha. Entendeu? A não divisão, um caminho de não dual. Não tem divisão. E para mim, que era como, o que eu quero fazer? Eu sou terapeuta gestáltica, mas não é isso, não é isso. Por quê? Não é isso porque tudo queria ser uma especialização. E o Tantra é abrangente realmente, entendeu? Então, tudo pode entrar no teu coração tântrico de um jeito que seja... a depuração tem a ver com a tua autenticidade na presença. Ai, que lindo! É isso. Sim. Tá presente. Você tem que ver os sinais, a vida manda sinal o tempo inteiro. O tempo todo. E às vezes a gente não vê, né? E aí, quando a gente começa a se conectar e a conhecer pessoas que estão vibrando na mesma energia e a frequentar lugares que são tântricos e a meditar e a praticar, aí isso vai aumentando e a gente quer buscar mais e mais e mais, e a gente não cansa e quer mais e quer mais. Estou falando de mim, tá? Eu estou falando de mim. Então, em muitas coisas, em muitos momentos, eu descobri que eu já sou tântrica, eu acho que eu já nasci tântrica, né? E eu só quero agora aperfeiçoar e saber cada vez mais e te agradecer, porque eu cheguei tarde, mas eu já amei te escutar e agregou muito, muito e despertou uma curiosidade de te conhecer mais profundamente ainda, de poder bater um papo contigo. Você falou que está no Rio, que alguém aí pode te procurar. Eu sou uma das que vai te procurar, sim, porque tive assim uma empatia muito grande com você e gratidão. Gratidão, não tenho mais palavras. Gratidão. Olha, vocês podem começar a fazer conexão se quiserem. Eu estou fazendo do dia 15, 16, 17 um grupo gratuito de meditação. Agora, atenção, às 6h30 da manhã. Delícia! Vamos embora! É só entrar lá no meu Instagram, no meu Facebook, porque eu tenho Facebook, porque eu tenho mais gente no Facebook. Eu tenho quase 5.000 pessoas lá no Facebook. Estou economizando, tirando gente daqui, gente que eu não falo há muito tempo, para poder aceitar outros, para não travar meu Facebook. Mas eu vou fazer esse grupo, e desse grupo é que eu devo fazer depois um outro. Eu resolvi transbordar mesmo, ajudar as pessoas, já que eu sou essa mulher sábia que eu tenho que ser. Eu vou fazer isso, sabe? Eu vou transbordar, eu preciso ensinar para vocês ensinarem para as outras. E, assim, compartilhando energia. Entrem lá que depois eu mando para vocês o link do grupo de WhatsApp. Eu estou fazendo...
Eu estou fazendo um grupo de mentoria e um dos exercícios que a gente tem que fazer é fazer algum trabalho para fazer um teste, né? E aí eu resolvi fazer desse lado. E vamos ver de lá o que vem no meu coração para fazer próximos grupos, entendeu? Vamos ver o que sai disso aí, né? O que vai sair disso. Que delícia. Completamente no fluxo. Eu tenho sido muito abençoada e muito ajudada pela vida o tempo todo, sabe? Que lindo. O tempo Nossa. todo no meu caminho eu tive tudo que eu precisava. Nos momentos mais sérios da minha vida apareceram pessoas para me ajudar de todos os lados. A Nataraj é uma que às vezes, quando eu precisei, sempre estava do meu lado, né, minha amiga? E a recíproca é verdadeira. Eu também sempre tive com ela nos momentos que ela precisou. Nós somos irmãs de alma, como eu tenho outras pessoas que são, e a Nataraj também tem. O Ab Metido chegou também, se enfiando no meio e ficando junto, porque é um amor também, é um amor. E assim, a gente se ama muito, nós três juntos, somos muito tântricos juntos mesmo. Então, prestem atenção, vocês estão no caminho de muita riqueza. Aproveitem tudo. É para ser tântrico, não é para ser terapeuta tântrico. Um terapeuta tântrico tem que viver. Tem que ser tântrico. Tem que ser tântrico, porque você não pode abrir uma porta e fechar uma porta, abrir uma porta e fechar uma porta. Isso aí é o máximo da dualidade, né? Agora eu sou tântrico, agora eu não sou. Chama esquizofrenia isso. É verdade. Bipolaridade. Vou deixar a vez para outras pessoas falarem com você, tá bom? E vou te procurar sim, vou acessar teu Facebook sim, vou estar lá no teu Instagram sim, e até breve. Meu Instagram tá no meu nome, tá? Tá ali. Tá, eu vou achar. Gratidão, gratidão. Boa noite. Bem-vinda, boa noite. Pessoal, o Instagram e o Facebook da Tânia já estão no grupo, tá? À disposição de todos aí. Mais uma pergunta, pessoal, para a gente ir para os finalmente, para o fechamento. Eu gostaria de perguntar, boa noite a todos. Oi. Oi, prazer, eu sou a Francine. Prazer, Francine. Eu também cheguei um pouquinho tarde, depois eu vou voltar lá porque fica gravado, né? Eu vou ver as gravações. Mas também cheguei aqui, gostei muito. É um prazer grande estar aqui com você passando todos os seus conhecimentos e agradeço. E também eu cheguei assim numa parte que você comentou que você faz as suas terapias e você não usa o vibrador. Então, assim, eu acabei de me formar agora com o Nishoc, né, na turma 21 que teve, e quero trabalhar como terapeuta, faço assim, alguns atendimentos com umas pessoas conhecidas para eu poder estar praticando, né? E gostaria, sim, de estar nessa vida daqui para frente, né? E para mim é tudo assim muito novo, essa questão mesmo do atendimento, né? Porque a gente usa, né, o vibrador, no caso. E aí eu queria saber o que você poderia estar passando assim para nós de algum conhecimento nesse sentido, porque para nós eu acho que a maioria aqui é tudo acabou de se formar, né? Como eu assim, marinheira de primeira viagem. E qual que é a minha dúvida, né, que eu tenho? Porque o Nishoc fala que a gente tem que pegar ali, né, num ponto certo, tem que tomar cuidado para não despertar memórias, né, de sexo, essas coisas, né? Então, são muito importantes. Então, eu sinto que, assim, o vibrador ajuda muito, né, nessa questão mesmo para não despertar aquela coisa de masturbação, né, na mulher, porque ele ajuda, né, a gente chegar a atingir níveis, né, de orgasmo muito grande que, às vezes, a pessoa nunca conseguiu de uma outra maneira, né? E como você trabalha sem o vibrador, aí eu gostaria de saber o que você poderia estar, assim, orientando a gente, né, nesse sentido também, para a gente trabalhar principalmente com mulheres, porque eu sinto que eu quero trabalhar também muito com as mulheres, porque é muito difícil, né, a gente conhecer esse corpo, né, é muito sensível os toques, né,
Então eu quero ter essa sutileza assim, né, de toques e cada dia mais, né, tá aprendendo. E é isso. Francine, você usa o vibrador em você? Às vezes sim, às vezes não. Mas é muito difícil, né? Sim, sim. Eu uso mais assim agora, né, nas terapias assim que eu aprendi, né? Uso mais nas terapias assim, né? Para estar vendo. Quanto tempo você tem de vivência com o Tantra, de que você conheceu? Quanto tempo você tem disso? Só para eu ter uma ideia do que eu vou te dizer. Tá, igual o Hitachi para mim é novo, né? Eu conheci ele agora na formação. Vamos dizer, no março. Ah, tá. O que eu posso te dizer é uma coisa. Nós fizemos trabalhos práticos durante muitos e muitos anos. Aí nós estamos falando de anos, com o vibrador, usando o vibrador. O que vocês têm que saber é que existe vida. E 3 anos a Nataraj fez para mim. 3 anos direto usando o vibrador. Existe Tantra sem vibrador. O corpo pega essa memória. O vibrador ele pode ajudar a você atingir níveis que você não sabia que você atingia. Mas o vibrador pode ser muito agressivo para algumas mulheres também. Ele pode ser além do que a gente suporta. Tá? Então, o que eu vou te dizer é que o corpo fica com a memória e depois, se o corpo foi naquele lugar, ele pode ir novamente sem esse estímulo bioelétrico, vamos dizer assim. Tá? A gente pode ser estimulado até sutilmente só pela energia. Mas você precisa ter tem que ter no seu corpo o conhecimento de aonde você pode chegar. Então, veja bem, eu não estou dizendo que não use, que você não aprenda. Eu estou dizendo, eu não uso. Eu tenho 20 anos de trabalho. Eu nem faço massagem tântrica mais. Eu toco em algumas pessoas quando eu sinto que aquele corpo precisa. Vou contar um atendimento para vocês. Chega aqui para mim, já indicada por um outro cliente. Numa época, eu tive vários clientes da Universidade Federal Fluminense, aqui no Rio. Veio um, depois veio outro, começou com psiquiatras, e depois vieram médicos, só médicos mesmo, e aí depois essa moça ligou para mim, dizendo que um dos médicos mandou. Ela era a pessoa que é a orientadora do pós-doc de psicologia. Tá. Chegou aqui, enrolou, até chegar para me contar que eu não boto a pessoa sem roupa na primeira sessão, nada disso. A pessoa se senta e conta a história dela. Tá? É uma terapia, não só a pessoa tem que tirar a roupa. Eu não aceito alguém que diga, eu vou aí para fazer massagem tântrica. Não vem porque eu não faço. Eu te indico uma pessoa, eu não faço. Eu faço só a terapia e não sei se vai ter massagem, só se eu resolver que vai ter. Tá? Então, é bem diferente do que vocês fazem, eu sei, mas eu estou te contando de mim. É o que eu falei no início, eu vou falar de mim, da minha experiência. Então, o que aconteceu? Essa moça tinha alguma coisa que ela não conseguia abrir as pernas. Ela não abria a perna ficava fechada. Algum tipo de histeria, alguma coisa que ela tinha que ela não conseguia. Quando ela ia transar com alguém, ela virava de lado. Tá? E era difícil e dolorido, ela tinha vaginismo, bom, tudo. E eu falei assim, teve algum caso de abuso? Conversei. Não teve. E como estava muito difícil, ela chorava muito, porque ela tinha conhecido um rapaz e ela queria sair com ele, estava com muita vergonha de sair e não conseguia abrir a perna. Tá, estamos falando de uma moça, vê bem, orientadora de pós-doc, devia ter seus 45 anos. E aí eu falei assim, olha só, você vai tirar a roupa? Ah, não vou. Eu falei, você, por favor, você vai tirar a roupa. Coloquei as luvas, coloquei o... Olha aqui minhas luvas, olha o meu olho. Eu só quero tocar o seu corpo. Me deixa só tocar a sua vagina. Eu quero ver se tem alguma memória que você vai... Aí botei ela em estado meditativo. Eu vou falar para você que eu fiz isso na vagina dela. Isso.
Ela começou a gritar e chorar, e ela se lembrou de um abuso de quando ela era bebê, que o irmão dela enfiava o dedo na vagina dela, quando ela era bebê, que ela nunca tinha tido aquela memória. E ninguém sabia. E aí é que eu digo que a experiência da gente faz... Essa moça teve um ataque histérico aqui, vestiu a roupa, saiu correndo e disse que ia matar a mãe dela porque deixou o irmão fazer isso. Ela morava com a mãe, pensa. Eu tranquei a porta e tive que fazer tudo para essa moça voltar, para eu acalmar ela, para conversar com ela, porque ela ficou... Ela, em vez de ir para a aceitação daquilo e ressignificar, ela ficou revoltada, ela foi para fora. Ela ficou revoltada com a mãe dela. E aí a gente teve que fazer um trabalho. Agora ela está super bem. Nós tivemos que fazer um trabalho e ela desapareceu, eu fui atrás dela, entendeu? Eu ligava para ela vir. Então, assim, por isso que eu estou dizendo, mexer no corpo, às vezes pode acontecer essas coisas. Então, a gente tem que estar bem preparada, saber o que a gente vai fazer. Por isso que eu digo, perguntei, você usa em você porque você tem que passar pela experiência. Sabe? Tem um jeito feminino disso. Tem o jeito da Shakti disso. Veja qual é o seu. Entra você nesse mundo. Faz a experiência. Compra, se você conseguir. Olha aqui o livro da sua mestra. Que eu estou falando. Vê essa moça, Zuma Rei. A mestra do Abby. Abby e Nataraj levaram ela lá para a Argentina. A carinha dele, olha lá. Eu sei que é sua mestra do coração. Está fazendo o maior sucesso no Instagram. Vejam o que é isso, a sacralidade disso em você. Sabe? Usa esse vibrador até o momento que você deixar esse vibrador para lá e nunca mais precisar dele para conseguir entrar nessa energia orgástica. Porque sair do sexo, além de gozar, ir para o sexo quando ele toma, a Kundalini toma teu corpo inteiro, e você sobe, você expande a consciência e vai para um lugar assim que êxtase. O corpo sabe, entendeu? Ele vai conhecer. Muito grata pelas palavras. Depois eu também quero te conhecer quando eu for para o Rio. Muito obrigada, estou muito feliz. E o Joaquim também mandou um abraço a todos. Obrigada. Tá bom, a gente tem mais uma pergunta, Tânia. A Fabiana, ela quer fazer uma nova pergunta para você, e aí a gente vai para os encerramentos, tá bom? Fique à vontade, Fabiana. Gratidão. Desculpa, gente, eu acabei abusando de vocês, aí eu fiz várias perguntas, eu agradeço a compreensão. Tânia, assim, como o uso de vibrador é polêmico, eu quero saber se você pode compartilhar com a gente alguma experiência sobre retenção orgástica, tá? Eu tenho feito alguns experimentos, passei por algumas coisas, né? E queria saber se você já passou por isso, o que você tem para falar sobre isso, porque também a gente ouve muito falar sobre retenção orgástica para os Shivas, e de mulheres eu acabei não achando muitas coisas, mas tenho feito períodos, porque vi que meu corpo tem um limite, depois daquilo eu viro Satanás, assim, entendeu? Então, eu fico com o capiroto manifestado, então eu vou até um limite, depois enfim, mas eu queria saber se você tem alguma coisa para compartilhar com a gente, por favor. Sobre as minhas experiências, eu tenho para compartilhar com vocês muito sobre os orgasmos de vale, tá? E no final a ejaculação. Tá? Isso foi um trabalho que eu fui me fazendo e depois eu tive companheiros que me ajudaram também. Tá? Tanto com estimulação clitoriana, quanto com estimulação oral, tá?
quanto com penetração. Mas aí eu vou te dizer que não é uma retenção, é um orgasmo e que você continua. Eu sempre combinava, se eu pedir para parar, não para. Continua, mesmo que eu te enfie a unha, continua. Eu quero ver onde que eu vou chegar. E aí é que a gente consegue ter a experiência de chegar no coração. Sabe? E eu sempre, quando eu tinha parceiros, que não é uma coisa simples ter parceiro, eu falava, se eu parecer morta, me deixa. Umas 2 vezes eu levei. Me deixa, porque vai chegar um lugar que você relaxa o corpo inteiro e vai, expande. É nesse lugar que a gente pode chegar para depois, aí sim, depois seu corpo conhece essa energia e eu sentada consigo expandir. Aqui, conversando com vocês, se eu parar aqui, eu consigo fazer a expansão. Porque meu corpo já sabe. Por isso que é legal. E com os homens acontece com a retenção, né? Com a gente acontece indo orgasmo sobre orgasmo. Porque quando a gente tem a ejaculação lá no final, que é o clímax disso, né? A gente aí então esvazia um pouco essa energia. Agradeço. Por isso que é bom a gente falar em grupo fechado, que a gente pode falar as coisas, né? Imagina se a gente pode falar sobre isso no Instagram, numa live. Vai começar a live 5 minutos depois, vai cair a patrulha do orgasmo alheio denuncia. É isso. Ah, por falar nisso, eu até falei com o Cleiton hoje, falei com a Nataraj. Vocês conhecem o Ananda Prem? É um mestre de Tantra maravilhoso, que é nosso amigo, que a gente conheceu nos grupos lá, né, Nataraj? Derrubaram o canal dele do YouTube, tá? Deletaram 600 filmes. E o Ananda nem trabalha com sexualidade, assim, sabe? Com explícita, nem nada. Deletaram o canal. Se vocês entrarem no Instagram dele hoje, eu não sei se no Stories ou se no feed, ele fala assim, agora ele se recuperou e ele fala assim, vocês pisaram em cima de uma fênix, nasceu um dragão de 7 cabeças. Eu não vou morrer. Foi forte, porque ele é uma das pessoas, junto com a Nataraj, que mais conhecimento tem de Tantra que eu conheço. Ele de um jeito filosófico, bem filosófico, com conhecimentos de muitos mestres da filosofia, e a Nataraj na parte mais prática, maravilhosa, do Tantra da Caxemira, que ela é sacerdotisa também. É isso. Muito obrigado, Tânia. Foi maravilhoso, mais uma vez, né? As nossas palestras, elas têm se mostrado assim riquíssimas. E hoje a gente teve também uma aula, um show, um compartilhamento lindo. Eu queria te agradecer muito, viu, pelas suas palavras, pela sua disponibilidade, pela sua entrega aqui conosco, né? E de estar dividindo com a gente que está começando, né? Toda essa experiência. O objetivo do núcleo é esse, é troca de experiência. E hoje eu acho que a gente cumpriu esse objetivo. Eu gostei demais. Né? A aula vai ficar gravada na plataforma para quem não conseguiu participar ou assistir, né, a conversa toda, participar da conversa toda, vai estar disponível, né? Eventualmente alguém quiser rever também, fiquem à vontade na plataforma, né? Agradeço a presença de vocês também aqui no núcleo. Eu acho que essa presença aqui faz esse espaço vivo, né? Não adianta a gente ter a fala à disposição do palestrante se do outro lado a gente não tem ninguém para escutar.
Então, é a participação de vocês que mantém esse espaço vivo. Tá? Então, o agradecimento é para a Tânia, muito obrigado mais uma vez, e também para todos vocês que estão aqui até agora, tá bom? Quarta-feira a gente tem mais, né? A gente vai manter aí essa regularidade, toda semana ter essa conversa. E vamos lá no grupo manter essa interação, esse contato aí vivo, tá bom? Um beijão para vocês, tudo de bom. E mais uma vez, Tânia, valeu demais, viu? Muito obrigado. Obrigada também a Obrigada. todos. Tchau. Eu quero agradecer ao Deus e à deusa do coração de cada um de vocês por essa conexão amorosa que a gente teve. Honro cada um de vocês e o caminho que vocês estão. Esse caminho não é simples, mas é muito rico. É um caminho direto para o coração. Então, estejam sempre, sempre presentes, tanto quando acontecem coisas boas, quanto quando não acontecem coisas que vocês estavam esperando. Aceitem e se rendam sempre, porque sempre a divindade tem um caminho para mostrar para a gente, nem sempre é o que a gente escolheu. Tá? Eu estou assim, à disposição de vocês, o dia que a gente puder se reunir e fazer um grupo com o maior carinho, eu vou fazer. Eu espero que a Nataraj e o Abi estejam aqui, a gente faça em Búzios, que a gente adora. Mas também, se cada um quiser entrar, depois eu estou aberta, gente. Eu vivo para isso hoje, para cuidar dos meus netos, dos meus filhos e disso. Essa é a minha vida e eu sou muito feliz por isso, porque eu consegui. Pessoal, mais uma vez, o contato da Tânia, Facebook, Instagram já estão no grupo e a referência, né, do livro também já consta lá, tá? Tá todo mundo lá à disposição. Tá bom? Tchau, É obrigada. isso.